A primeira vez que vim para a Turquia havia cerca de 400 mil refugiados sírios. No início, os sírios não comiam pão turco. Os nossos pães vinham da Síria. É por isso que abri esta padaria. A produção é satisfatória. Os sírios estão agora mais contentes porque conseguem encontrar o pão que querem aqui na Turquia. Bassam era subsecretário da Alfândega na Síria. Caiu nas mãos da milícia Estado Islâmico do Iraque e do Levante enquanto tentava escapar do regime de Bashar al-Assad. Foi detido pelo grupo numa cela durante 5 meses. Depois da libertação, estabeleceu-se em Gaziantep e abriu uma padaria. Agora alimenta milhares de refugiados sírios. A minha situação na Síria era como a de todos os outros sírios que tinham situações relativamente melhores. Estava a trabalhar como subsecretário na Alfândega. Agora mais de 100 mil refugiados são alimentados com pães da nossa padaria. A crise dos refugiados está a aumentar no sul da Turquia e as autoridades estão a ter dificuldades em lidar com o grande fluxo de sírios. Em Gaziantep, muitos deles vivem em edifícios abandonados, dormem em parques e vivem a mendigar. Fatma Askis é uma delas. Vivemos em péssimas condições, estávamos melhor na Síria, mas quando os soldados de Assad começaram os bombardeamentos, não podíamos ficar. Veja como vivemos aqui. O número oficial de refugiados sírios na Turquia passou para 1.200.000. Só em Gaziantep o número chega aos 400.000, incluindo os cidadãos não registados. É um fardo pesado para uma cidade com uma população de apenas 1.800.000 pessoas. Foram criados 22 acampamentos para os refugiados em 10 cidades. Visitámos um dos campos em Nizip, onde vivem 11.000 refugiados. A União Europeia e os parceiros foram ajudar o povo sírio, fornecendo ajuda humanitária. Todos os dias, 250 refugiados recebem ajuda de organizações humanitárias da União. Distribuímos o que as pessoas precisam em casa, como cobertores, colchões e almofadas. Estamos agora a distribuir kits de cozinha, roupa de cama e kits de higiene. Também damos fraldas para as crianças. Os refugiados mudaram o cenário da cidade. Alguns proprietários colocam contentores improvisados no topo dos prédios para alugar aos refugiados sírios. É cada vez mais difícil encontrar um apartamento para alugar. Os preços dos imóveis, tanto para alugar como para venda, aumentaram de forma incrível, cerca de 70%. Os funcionários do governo que foram nomeados para Gaziantep não conseguem encontrar um apartamento para alugar quando vêm para aqui. As autoridades municipais foram apanhadas desprevenidas pelo fluxo de refugiados e são incapazes de atender às necessidades básicas de todos. As organizações locais e internacionais unem esforços para preencher esta lacuna. Só as famílias com mais recursos é que podem enviar os filhos para uma escola privada como esta. Em Gaziantep, existem 2 outras escolas abertas para crianças sírias. A resposta a esta crise fica muito aquém da dimensão da tragédia humana. Os campos não são suficientes para acomodar todos os refugiados, por isso os sírios estão espalhados por todo o país. As tensões aumentam na região. Os locais estão furiosos e usam as redes sociais como ferramenta de protesto. O governo local proibiu todo o tipo de protestos contra os sírios, dizendo que é uma incitação ao ódio. São sírios que entram em nossa casa e não saem. E às vezes atacam-nos com facas e armas. Muitas pessoas locais foram atingidas pela violência. A percentagem de crime, como o roubo e o assédio sexual, tem aumentado significativamente.
Levam o nosso dinheiro e ameaçam as nossas vidas. Vemos assédio para com as nossas meninas nas ruas. Onde é que isto vai parar? Lamentamos esta tragédia humana no nosso país. Não só o governo, mas também nós, os turcos, temos de continuar a ajudar estas pessoas. Acho que o governo está a fazer o que pode. Devemos ser mais tolerantes para com os sírios. As políticas do governo turco relativamente à Síria causam alguma controvérsia entre os partidos políticos. Algo refletido também nas ruas. É deixar as pessoas más saírem do nosso país, mas que não se toque nas boas. Que Deus as ajude. Deixaram o seu país e vieram para aqui por necessidade. Temos de nos colocar no seu lugar. Se estivéssemos no lugar deles, também tínhamos fugido. A situação mudou depois das pessoas terem compreendido que os sírios talvez fiquem no país para sempre. Já não são considerados convidados. Os ataques a automóveis com matrícula síria e a pessoas que falam árabe nos transportes públicos e nas ruas são o eco de uma possível explosão social na região. Uma especialista em questões do Médio Oriente diz que os locais devem ser informados de forma transparente sobre a questão dos refugiados. Se a situação continuar assim, temo que os turcos sejam acusados de racismo. O sentimento em relação à Síria é semelhante à xenofobia e a hospitalidade natural dos turcos pode se transformar em racismo. E já vemos sinais desse perigo. O governo acelerou o processo de registro dos sírios depois de um aumento das atividades criminosas, como o roubo ou a prostituição, principalmente entre sírios que se mudaram para zonas urbanas. Abriram 2 centros de registro em Gaziantep. A incerteza da situação torna as pessoas mais revoltadas, pois consideram que a situação está a ficar fora de controle. Alguns consideram que vai ter consequências nas eleições presidenciais. A regulamentação do mercado de trabalho tem de ser reformulada. Os nossos lojistas turcos e comerciantes têm de ser protegidos. O governo está a trabalhar numa nova legislação sobre a imigração. A decisão final será tomada pelo gabinete. Também pedimos um novo campo de refugiados. O acampamento está a ser construído na cidade de Islayeh. A Turquia gastou milhões nos refugiados e a exportação turca para os países do Médio Oriente foi afetada devido a esta agitação. O maior medo na região é de uma nova vaga de refugiados de um outro país assolado pelos conflitos, o Iraque.